E aí? Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta do direito que é acionada quando o tempo é curto e uma decisão pode colocar tudo a perder. Vamos falar sobre o agravo de instrumento. Para começar, imagina só esse cenário. No meio de um processo, o juiz toma uma decisão que, na prática, pode acabar com as chances de uma das partes. E o pior, esperar até a sentença final para recorrer simplesmente não é uma opção. E aí, o que se pode fazer? Então, é exatamente desse tipo de decisão que a gente está falando. Ela não é o ponto final do processo, não é a sentença. É uma decisão no meio do caminho, sabe? Mas que tem um poder gigantesco de mudar todo o rumo do jogo. Ok, então qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente entende o tamanho do problema. Depois, a gente conhece a solução, que é o agravo de instrumento. Aí vamos ver quando ele pode ser usado, como ele funciona na prática, se ele pode ou não suspender uma decisão e, para fechar, por que a urgência é a alma desse recurso. Pensa que um processo é uma estrada longa. Essa primeira parte aqui é sobre aquela barreira que surge do nada no meio da pista. Uma decisão que ameaça fazer com que a viagem inteira tenha sido em vão. E aqui está o pulo do gato. O recurso mais comum, a apelação, só serve para contestar a sentença lá no finzinho do processo. Para essas decisões no meio do caminho que podem causar um estrago imediato e irreversível, a apelação simplesmente não adianta. Quando ela pudesse ser usada, o dano já estaria feito. Mas para esse problemão, existe uma solução. E é agora que a gente vai conhecer a verdadeira alavanca de emergência do nosso sistema processual, o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ou AI para os íntimos, é isso, a ferramenta certa para questionar na hora essas decisões problemáticas do meio do jogo. Ele pega a discussão e leva de forma imediata para um andar de cima, para um tribunal reanalisar o caso. E olha que legal, isso aqui não é só teoria. Essa frase que está na tela foi tirada de uma petição de verdade, do Ministério Público do Rio de Janeiro. É a prova de que essa ferramenta é usada o tempo todo na prática, tornando o conceito muito mais real. Mas atenção! Não dá para sair usando o agravo de instrumento para qualquer decisão, não. A lei é bem específica e limita as situações em que ele é permitido. E aqui o direito fica fascinante. A lei, no artigo 1015, traz uma lista fechada, sabe? É o que chamamos de rol taxativo. É como um cardápio. Só pode pedir o que está escrito ali. Só que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, percebeu que isso podia gerar injustiças. Então, eles criaram a tese da taxatividade mitigada. É como dizer, olha, a regra é a lista, mas se o caso for muito urgente e esperar for inútil, a gente abre uma exceção. Uma solução bem inteligente, né? E o que tem nessa lista? Bom, tem decisões super importantes. Por exemplo, aquelas que decidem sobre liminares e tutelas de urgência, ou que julgam uma parte do processo antes da hora. Até decisões sobre quem pode ou não participar da ação, como a exclusão de alguém da causa. Certo, já sabemos o que é e quando usar. Mas como essa ferramenta funciona na prática? Vamos ver o passo a passo? A primeira coisa, e talvez a mais crítica de todas, é o prazo. A parte tem só 15 dias úteis para apresentar o recurso depois que fica sabendo da decisão. É um prazo curto, e tem que ser porque estamos falando de urgência. O caminho é bem definido. Primeiro, o recurso vai direto para o tribunal, para a segunda instância. Segundo, quem recorre precisa montar o instrumento, que nada mais é do que juntar as cópias das peças mais importantes do processo. E por último, um detalhe genial: o juiz que deu a decisão original tem a chance de voltar atrás. Esse mecanismo de voltar atrás se chama juízo de retratação. É basicamente uma oportunidade para o juiz que deu a decisão pensar melhor e, se for o caso, falar: opa, pensando bem, vou mudar minha decisão. Se ele fizer isso, o recurso perde o objeto e tudo se resolve de forma muito mais rápida. Agora, uma pergunta que vale ouro. Entrar com um agravo de instrumento faz com que a decisão original pare de valer imediatamente? A resposta é: nem sempre. A regra é o chamado efeito devolutivo, ou seja, o assunto é levado para o tribunal analisar, mas enquanto isso, a decisão do juiz continua valendo. A exceção, que é o que todo mundo quer, é o efeito suspensivo. Para conseguir suspender a decisão, é preciso convencer o relator lá no tribunal de duas coisas: que há um risco real de um dano grave e que o recurso tem boas chances de ser aceito no final. Bom, estamos chegando ao final do nosso papo. E agora, juntando todas as peças, fica muito claro por que este recurso é tão vital para o sistema de justiça. Essa comparação aqui mata a pau.
O agravo de instrumento é ferramenta cirúrgica precisa para corrigir um erro urgente no meio do jogo e evitar um prejuízo na hora. Já a apelação é a revisão geral, feita só no final, para analisar o resultado completo da partida. São ferramentas diferentes para momentos diferentes. No fim das contas, o agravo de instrumento existe justamente nesse ponto de tensão. Ele nos faz pensar sobre o que é mais importante na justiça: a velocidade para corrigir um erro que pode ser fatal ou a ordem do processo para garantir a estabilidade de todo o sistema. É nesse equilíbrio delicado que essa ferramenta tão importante trabalha. Fica aí a reflexão.